E aí, pessoal, bom dia, né? Estamos aqui de volta, nossa segunda aula de religião, né? Aí com a turma do oitavo ano. E antes de ir para a aula, eu queria aqui comentar a questão, né, que eu passei para vocês na semana passada, né? Nós tivemos a primeira aula de crenças religiosas e eu passei duas questões. A primeira, que era para vocês pesquisarem, né, quais são as 5 maiores religiões mundiais. E a segunda, para você escolher uma dessas religiões e descrever um pouquinho, né? Não precisava ninguém escrever muita coisa a respeito dessa religião. Vejam só: budismo, islamismo, cristianismo, hinduísmo, certo? Islamismo, budismo, vamos de novo: hinduísmo, budismo, cristianismo, judaísmo e islamismo. São as 5 grandes religiões mundiais. E a partir delas, né, que vão ter várias denominações. Então, assim, Igreja Católica, ela é uma denominação religiosa, não é uma religião. Ela faz parte da religião cristã, uma denominação do cristianismo e assim por diante. Tá certo? Então, é bem simples essa questão, na verdade. Eu só abri aqui esse momento para falar com vocês, né, a respeito dessas questões. E vamos então à nossa aula. Bom, gente, dando início, né, dando continuidade, aliás, né, à nossa aula de religião, vamos começar hoje a estudar as crenças milenares. Essa aula, na verdade, vai ter que ser dividida em duas partes, porque o conteúdo dele é bastante longo, tá certo? Mas, assim, se eu fosse passar tudo de uma vez só hoje, fica muito longa a aula, então achei melhor fazer dividido, tá certo? Vamos lá dar início, então. Pessoal, crenças milenares são crenças que vão surgir, tá certo? No Extremo Oriente e na Índia, tá ok? Vai surgir principalmente nessas duas regiões aqui, certo? Nessa região aqui, Extremo Oriente e na Índia. São religiões, como o próprio nome já diz, muito, muito, muito antigas, algumas bem mais antigas que o cristianismo, inclusive, que o judaísmo, que o islamismo, assim por diante, tá certo? São diversas crenças, na verdade, então não é uma religião que se chama crença milenar, não. São diversas religiões e essas religiões dá-se o nome de crenças milenares, tá certo? Elas têm uma vantagem sobre nós, até costumo dizer assim, até muito quando eu falo nisso. Ela tem uma grande vantagem sobre nós, que elas convivem todas pacificamente. Você não vê o camarada porque é do shintoísmo brigando com o cara que é do budismo, não vê o cara que é do jainismo brigando com o camarada que é do hinduísmo. Não, eles convivem todos harmoniosamente, todos pacificamente, e são religiões que têm características bem parecidas, na verdade. Vocês vão ver que elas são muito semelhantes e fica até bem fácil você fazer uma confusão de uma com a outra, tá certo? Mas vocês vão ver que você vai entender, vocês vão ver que elas são bem semelhantes, na verdade. Vamos seguindo? Então a primeira dessa, aliás, né, essas 8 crenças, né, as 8 principais crenças milenares, existem milhões e milhões de outras, na verdade, mas as 8 principais são o sikhismo, certo? O hinduísmo, o budismo, o jainismo, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, shintoísmo, confucionismo e o taoísmo. Eu fiz um destaque aqui, pessoal, proposital, tá certo? Separei essas 4 primeiras aqui dessas outras 4 aqui. Por quê? Porque hoje nós vamos estudar essas aqui. Vamos dar uma olhadinha nessas aqui. Próxima semana, tá certo? Nós vamos conhecer essas outras daqui, tá ok? Então por isso que a gente vai fazer essa divisão aí. Vamos seguindo? Então, o sikhismo, ele vai surgir na Índia, tá certo? É uma religião que surge na Índia, por volta do século XV, ou seja, tem mais ou menos seus 500 e poucos anos. O livro sagrado deles é o Guru Granth Sahib, e o fundador é o Guru Nanak, certo? O mais interessante sobre o sikhismo, isso é assim, como é que eu vou dizer? É bem peculiar dessas religiões milenares, é que eles são monoteístas, tá certo? Então eles são monoteístas e eles acreditam no caminho da devoção e da meditação, tá certo? Então, a localidade, né, a Índia, vocês vão ver que é berço
de várias dessas religiões, tá certo? E um detalhe interessante, pessoal, é o seguinte: a grande maioria dessas religiões, elas têm o pacifismo e a meditação como fundamentos, como doutrinas da sua fé, tá certo? Vamos seguindo. Então, esse aí é o sikhismo. O hinduísmo é até conhecido, né? É uma das 5 maiores religiões mundiais, inclusive. Também vai surgir na Índia, tá certo? Há mais ou menos 4.500 anos antes de Cristo. Então, percebe aí que é uma religião muito antiga, mais antiga até que o cristianismo. O cristianismo tem 2.000 anos, né? Se a gente levar em consideração o período aí em que Cristo lançou as bases da fé cristã. O livro sagrado deles é o Vedas e eles são politeístas. Observa aqui, né? Só lembrando, né, nós já estudamos isso há várias vezes, monoteístas, como é o caso do pessoal lá do sikhismo, né? O sikis é quando a religião acredita em apenas um Deus, né? Tem a crença em apenas um Deus. Quando eu digo que uma religião é politeísta, né? Poli, que vem de vários, né? Quando eu digo que a religião ela é politeísta, eu estou dizendo que ela tem crença em vários deuses, tá certo? E o grande objetivo dentro do hinduísmo é alcançar o moksha. O que é o moksha? O moksha, na verdade, pessoal, é o estado de libertação espiritual. Os hindus eles acreditam que a pessoa vai nascer, vai morrendo, vai nascendo, vai morrendo, ou seja, eles acreditam em constantes reencarnações. E para acabar com esse ciclo de reencarnações, até porque eles enxergam a reencarnação como algo bastante negativo, algo que vai trazer sofrimento, tudo mais, a pessoa vai passar por esse mundo de novo, vai sofrer, vai ter que se reconstruir, vai ter que adoecer, aquela coisa toda. Então, para não passar por esses ciclos, né, para quebrar esses ciclos, a pessoa tem que, o fiel, ele tem que alcançar o moksha, né, que é a pureza espiritual, na verdade, a libertação espiritual, tá certo? É uma questão doutrinária deles. Seguindo, o budismo, né, que é uma religião também muito conhecida, vai surgir aonde? Adivinha só? Na Índia, tá certo? Séculos 4, 5, né, e 6 antes de Cristo, 6 e 5 antes de Cristo, desculpa, né, inverso. Também é uma religião muito antiga e é baseada nos ensinamentos desse camaradinho aqui, ó, Siddhartha Gautama, ou como ele é conhecido, né, entre os fiéis, Buda, tá certo? Então ele não escreveu nenhum livro sagrado. Na verdade, ele ensinou tudo oralmente. E algumas pessoas anotaram os discursos dele, né? Anotaram os ensinamentos. E esses ensinamentos depois formaram um livro sagrado. Então, o livro sagrado deles são os textos, né? Os próprios textos de Buda, tá certo? Desculpa que esse S ele não era para estar aqui. Deixa eu apagar aqui para vocês não se confundirem, tá certo? E eles acreditam que o sofrimento, né, todo sofrimento, ele vai acabar com ações nobres e com a tranquilidade mental. É por isso que essa galera gosta muito de meditar, tudo mais, né? Aquela galera tranquila. Eles acreditam que essa aí é a chave para o fim do sofrimento, ok? Então já vimos, só para a gente ver aqui, ó, o sikhismo surge na Índia, né, século XV, são monoteístas. O hinduísmo surge também na Índia, 4.500 a.C., mais ou menos ali, são politeístas. E o budismo, que surgiu entre os séculos 6 e 5 a.C., baseados aí nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, ou Buda, né? História muito bonita, se vocês puderem depois busquem conhecer, tá certo? É uma história muito bacana. E acreditam aí, né? Na tranquilidade mental, né? Para o fim do sofrimento. O jainismo, adivinha onde surge? Também na Índia, século 6 a.C. Observe que essas religiões surgem muito próximas uma da outra, tá certo? Eles têm como livro sagrado agamas e eles seguem mestres, né? Então existem mestres espirituais que servem como guias, líderes espirituais na verdade. E eles têm um compromisso, certo? A religião deles tem como base doutrinária o compromisso com a não violência. Esse camaradinho aqui que eu estou destacando para vocês, ele é um camarada conhecido por Mahatma Gandhi, que eu sugiro muito que vocês busquem conhecer a história desse camarada. Ele foi conhecido como revolucionário da paz. Então ele mobilizou o povo indiano todinho contra a ocupação inglesa sem dar sequer um tiro. Entendeu? Então,
História muito bacana a história de Mahatma Gandhi, tá certo? Busquem conhecer também, tá ok? E agora nós vamos fazer a leitura, né, do texto Crenças Milenares na apostila de vocês. Foquem nessas 4 religiões, tá certo? Vocês vão ver que o texto tem um monte de religiões, mas vocês vão estudar apenas, deem uma lida bacana nessas 4 que eu passei para vocês. Vão ter alguns vídeos complementares, tá certo? E vão ter algumas atividades propostas lá no Classroom. E em caso de dúvidas, eu estarei aqui, tá certo? Então, pessoal, essa foi nossa aula, ok? Essa foi nossa aula de religião dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. E busquem sempre fazer todas as atividades, tá certo? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.